Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? O versículo de Marcos, capítulo 15, versículo 46, revela-se uma inconsistência histórica devida à descrição do túmulo. Disse que a maioria dos túmulos dos primeiros e segundo Templo de Jerusalém, apenas alguns apresentavam pedras redondas selando as entradas. A maioria dos túmulos tinham pedras quadradas e que de formato irregular devido a condições econômicas, como a Jesus e seus seguidores não eram ricos e é importante e improvável que o túmulo de Jesus tivesse uma pedra redonda selada na entrada. No entanto, os evangelhos descrevem uma pedra redonda. Marcos capítulo 15, versículo 7. Reina Valera, em 1960, nos diz assim: ele comprou um lençol de linho e, tirando-o da cruz, envolveu o lençol e o colocou num túmulo escavado na rocha, rolando uma pedra para fechar a entrada do túmulo. Será que Marcos, em capítulo 15, verso 46, pode ser considerado uma inconsistência histórica devido à descrição do túmulo com uma pedra redonda para selá-lo? É verdade que a maioria dos defuntos dos túmulos do período do Senado Templo em Jerusalém utilizava-se pedras quadradas ou de formato irregular para selar suas entradas. Pedras redondas eram menos comuns e geralmente associadas aos túmulos dos indivíduos ricos ou de alta posição. Essas pedras redondas são frequentemente descritas como pedras de cortiça devido ao seu formato e função. Se for dito que a pedra era um tipo mais comum, como uma pedra de fechadura trancada em forma de cortiça, as pedras de fechadura quadradas podem ser roladas. Em seu artigo de setembro-outubro de 1999, na Biblical Archaeology Reviewer, o estudioso Amos Kroner propôs que o verbo grego kulio, traduzido como rolar, também pode significar desarrolar ou mover. Segundo Kroner, uma pedra quadrada em forma de rocha pode ser descrita com mais precisão como desalojada ou movida, o que poderia revolver a aparente discrepância e responder à questão. No entanto, John Walker aumenta contra essa definição. Segundo von Wilder, não há evidências nos principais dicionários de grego antigo, incluindo Livell Scott James, que sugerem esta tradução alternativa de Quilio. Além disso, von Wilder destaca que nos textos dos evangelhos o verbo é usado em compostas, claramente implicam em um movimento de rolagem como proscúlio, rolar em direção a, e Apolo, cúlio, rolar para longe. Parece que tudo está perdido e demonstrara uma inconsistência. Mas não vamos comemorar prematuramente. Em João capítulo 20, versículo 1, o verbo
grego, raio, que significa remover ou retirar, é usado para descrever a ação sobre a pedra que selava o túmulo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra havia sido removida da entrada. Leve uma consideração dessas terminologia quando uma prática diferente for sugerida e que possa ser mais consistente com a prática de mover uma pedra quadrada ou de forma irregular em vez de rolar uma pedra redonda. Von Ward chega ao ponto de argumentar que o Evangelho de João repete com mais precisão as práticas funerais judaicas da época. Segundo ele, a menção de Haioro em vez de Cuyo apoia a ideia de que o túmulo de Jesus pode ter sido selado com uma pedra quadrada que teria sido removida e deslocada em vez de rolada. Embora há evidências arqueológicas de que as variações dos textos dos evangelhos surgiram, que seja plausível que o túmulo de Jesus tenha sido selado com uma pedra quadrada semelhante à cortiça. Esta pedra poderia ter sido movida ou deslocada e talvez esta pedra parcialmente, mas não necessariamente da mesma forma que uma pedra redonda. Em outras palavras, embora a maioria das pedras de selamento em túmulos naquela época não fosse redonda, é possível que uma pedra quadrada tenha sido movida para se envolver em um rolamento parcial, e isso não necessariamente demonstra uma contradição entre o texto e as evidências arqueológicas. Para abrir o túmulo, a pedra quadrada deve primeiro ser deslocada de sua posição original. Isso envolve mover a pedra para fora da moldura onde está encaixada. E esse deslocamento pode fazer com que a pedra incline-se literalmente para a frente ou para um dos lados, despertando uma força aplicada. Uma vez deslocada e começando a inclinar, o peso da pedra pode fazer-se girar espacialmente em torno de uma de suas bordas ou cantos que atue como um fulcro. Embora a pedra não tenha o formato ideal para rolar, esse movimento inicial pode continuar com um rolamento parcial ou longo de suas bordas inferiores. O atrito e o formato irregular limitam o rolamento, mas não o impede completamente. Em outras palavras, imagina uma pedra quebrada usada para bloquear uma porta. Quando empurrada por dentro, a pedra primeiro se move para fora da moldura, uma vez que para a pedra esteja fora da moldura, a borda interior pode começar a funcionar como um ponto de apoio, permitindo que a pedra gire ligeiramente, abra
esta borda, à medida que mais força é aplicada, a pedra pode rolar até certo ponto sobre sua borda ou canto. É isso aí, mais uma teoria sobre como que Jesus foi sepultado e a forma do túmulo, a arquitetura do túmulo e a porta de fechamento do túmulo. Tudo isso é discutido e fizemos agora um pequeno relato. Um grande abraço, tchau, tchau.